Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Leonardo e estudaremos física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. No vídeo de hoje, nós veremos a parte 2 do MRV, na qual nós veremos quais são as aplicações do dia a dia desse novo movimento que nós estamos vendo. Então, no nosso dia a dia, a gente pode observar um MRV. O MRV, que é um movimento vertical. Então, se eu jogar o pincel para cima, ele vai subir, vai frear, até que chega no ponto mais alto e desce. Nessa subida e nessa descida, ele vai ter uma aceleração constante. Então, os movimentos verticais vão ser acelerados pela gravidade. Então, aqui vai ter a atuação da aceleração da gravidade, representada por G, e o valor dela em módulo é 10 metros por segundo ao quadrado. Entrando um pouco na notação vetorial, ela acelera os corpos com 10 metros por segundo ao quadrado para baixo. Ou seja, quem sobe sofre uma ação de uma aceleração que é negativa para ele, perde velocidade, diminui a velocidade, e quem cai sofre o efeito da gravidade que faz com que ele aumente a velocidade a partir do momento que ele está caindo. Aumente a velocidade em módulo. Se ela vai ser positiva ou negativa, depende do referencial adotado. Então, por exemplo, se eu coloco aqui o para cima sendo positivo e o para baixo, por consequência, ser negativo, a gravidade vai ser negativa. Aí eu poderia utilizar a gravidade como sendo menos 10 nas equações, desde que eu estabeleça o meu para cima como sendo positivo. Ou seja, eu vou jogar um corpo para cima, então ele vai ter um V0 para cima, os primeiros deslocamentos deles vão ser para cima, e a gravidade, que vai ser para baixo, atuaria como negativa. Então ele vai ter uma velocidade inicial positiva, uma distância percorrida positiva e uma gravidade negativa. Agora, se eu estabelecer o contrário, se eu estabelecer aqui o positivo e o negativo, a minha gravidade vai ser como um valor positivo. Ou seja, eu vou soltar aqui, o corpo vai começar a percorrer uma distância vertical para baixo, então a distância que ele percorre é positiva, assim como a gravidade, já que eu estabeleci o para baixo como positivo. Então tudo depende do referencial que você adota quando você fala que a gravidade é positiva ou negativa. Se o movimento sobe e desce, como por exemplo esse aqui, eu posso separar ele em duas partes. A parte da subida eu posso separar ele como sendo para cima o positivo, na parte da descida eu posso considerar o para baixo como positivo. Ou seja, na subida a gravidade é negativa e na descida a gravidade é positiva. Ok? Onde que eu vou colocar esse sinal de positivo e negativo? Vai ser nas equações do movimento, né? Então, eu posso recaracterizar essas equações de que forma? Bom, eu posso pegar aqui, V é igual a V0 mais GT. Agora, pegando a aceleração da gravidade, como sendo a aceleração do movimento, posso pegar, como ele percorre uma distância vertical, eu posso chamar essa distância de altura. A altura vai ser o V0 vezes T mais GT2 sobre 2. Da mesma forma, eu troquei o A por G. E Torricelli vai ser V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura percorrida. Dois movimentos importantes aqui. O lançamento vertical e a queda livre. Então, o primeiro MRU relevante vai ser o lançamento vertical. Na superfície da Terra, é claro, né? Então nós temos aqui um V0 para cima. A velocidade é um vetor, então nós vamos representar a notação vetorial. Então se ele é jogado para cima, eu sei que a gravidade, que atua para baixo, vai fazer com que ele perca a velocidade. A velocidade diminua. A gravidade, que é uma aceleração, também é um vetor. Então, notação vetorial nela. Então o corpo ele vai ser lançado aqui, de uma altura inicial. Ele vai deslocar para cima. Então ele vai lá e perde velocidade. Perde mais um pouquinho de velocidade. Até que ele fica com uma velocidade final igual a zero. Então nisso, ele vai ter atingido uma certa altura. Essa vai ser minha altura máxima do movimento.
Então a altura máxima vai ser quando a velocidade vai ser igual a zero. Então V igual a zero. Aqui vai ter um V1 e aqui vai ter um V2. Todas elas são diferentes. Então, movimento de subida, né? Então eu consigo determinar a altura máxima somente sabendo o V0. O V0 é a gravidade, né? Ou seja, a altura máxima depende exclusivamente do V0 e da gravidade, e o tempo de subida também depende. Então, para chegar até aqui, ele demora um certo tempo, que é chamado tempo de subida. Então, olha só. Como determinar a altura máxima? A altura máxima vai ser uma altura em função da velocidade e da aceleração. Ou seja, eu quero calcular a altura máxima tendo noção de V0, da gravidade, e sabendo que na altura máxima a velocidade é igual a zero. Então eu sei da velocidade final, sei da velocidade inicial, sei da aceleração. O que não me importa aqui? O tempo. Eu não quero saber o tempo ainda na análise da altura máxima. Então, eu vou calcular a distância a partir desses três parâmetros. Qual que é a equação recomendada para isso? Torricelli. Então, V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado. Como eu estou estabelecendo para cima como positivo, menos 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima. Esse menos aqui, ó, está na gravidade. A altura é positiva, então é para cima. Então, eu sei que na altura máxima, isso aqui é zero. Então, eu posso falar aqui, ó, que quando aqui é zero, o meu V0 ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima pode ser calculado. Então, isolando, vai ser igual a V0 ao quadrado sobre 2G. Não é uma fórmula a mais não, tá? É só uma análise do movimento. Agora, o tempo de subida, nós não queremos saber da distância. Então, qual que é a equação que a gente pode utilizar? A da velocidade. V final é igual a V inicial menos GT. Por que menos? Porque eu estou analisando a subida. Subida, então eu estabeleci o V0 como positivo e o tempo vai ser sempre positivo. Então, de novo, nós iremos cortar aqui, porque no tempo de subida ele tem V0, né? Aqui. Então vai ficar aqui 0 igual a V0 menos GT. GT de subida. Então, menos a gravidade, de novo, porque ela está para baixo, e eu estabeleci o para cima como positivo. Então, jogando aqui na equação, quer dizer que o tempo de subida vai ser o V0 sobre G. Mesma coisa, não é uma equação nova, é só uma análise do movimento. Então, nesse movimento, eu estabeleci ó, o para cima como sendo positivo e o para baixo como sendo negativo. Então, o meu V0 é positivo, a minha altura máxima é positiva, já que ela está para cima, e a gravidade, que está para baixo, é negativa. O movimento de queda livre vai ser um movimento no qual o corpo cai, submetido à aceleração da gravidade. Geralmente, tá? Ele é abandonado, ou seja, ele parte do repouso. Ou seja, o V0 vai ser igual a zero. Então é só geralmente, tá? Se eu tiver um movimento que ele é lançado para baixo, também vai ser uma queda livre. Então, nós analisaremos a queda livre a partir de movimentos que partem do repouso. Então, olha só. Um corpo, ele foi abandonado de uma certa altura. Então, abandonado significa que ele parte do repouso. Com V0 igual a zero. Então, ele começa a cair. Ganha um V0 pequenininho, um V pequenininho, um V1, que é um vetorzinho. Passa mais um pouquinho de tempo, ele cai mais. Aí vai ter um vetor maior, um V2. Passa mais um pouquinho de tempo, ele vai ter um vetor maior ainda, que é o V3. Aí aqui, ele está com a última velocidade antes de bater no chão. Olha só. Então vai ter aqui uma certa altura de queda. E nesse ponto aqui, ó, ele vai ter o tempo de queda. Como ele está
na superfície da Terra, a gravidade vai ser a aceleração que atua nele, que é um vetor também apontando para baixo. Então olha só, como determinar o tempo de queda? A gente sabe que a aceleração do movimento é a gravidade e o corpo foi abandonado de uma certa altura e que ele parte do repouso. Então eu tenho V0, eu tenho a gravidade, eu quero o tempo e eu tenho a distância, que é a nossa altura. A equação que nós temos aqui é uma equação que não vai ter relevância, o V3. Então, nós iremos utilizar a equação da distância. D igual a V0t mais AT2 sobre 2. Então, ele vai cair de uma certa altura, parte do repouso, então V0 é igual a 0, vai ser igual a aceleração é a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Esse tempo aqui, então, se essa vai ser a altura de queda, esse tempo aqui vai ser o tempo de queda. Ok? Então, o tempo de queda é uma função exclusiva da altura e vice-versa. Beleza? Na minha análise do movimento aqui, ó, eu vou ter para baixo como sendo o positivo e o para cima como sendo o negativo. Por isso que a gravidade aparece como positiva, assim como a distância percorrida e tudo mais. Poderia calcular o V de queda ali? Poderia. Então, só para mostrar um cálculo, o V que ele vai atingir o solo vai ser V igual a V0 mais GT. Parte do repouso, né? Então aqui corta. Então o V no ponto mais baixo vai ser dado por V é igual a G vezes o tempo de queda. Então essa vai ser a velocidade máxima do corpo logo antes de bater o chão. Beleza? Da mesma forma, isso aqui não são fórmulas, são só análises do movimento. Essa aqui pode ser utilizada um pouco mais, diretamente dessa aqui, mas é proveniente da equação da distância. Então, um movimento vertical ele pode ser analisado separadamente. A análise da subida, na qual eu vou ter uma análise de um lançamento vertical, e a análise de queda, que eu vou ter uma análise de uma queda livre. As alturas de lançamento e a altura final podem não ser as mesmas. Como, por exemplo, eu vou jogar uma bolinha para cima, eu vou tirar a mão, então a bolinha vai cair mais do que ela subiu. Ou da mesma forma, eu posso jogar para cima, o vizinho de cima estender a mão e pegar a queda. Ou então eu posso jogar para cima e pegar a bolinha, né? Todos os três movimentos são válidos. A análise vai ser a mesma. Então, vamos ver aqui uns gráficos representando esses movimentos verticais na superfície da Terra, né? Então, vai ser da mesma forma que nem a gente viu no vídeo 1 do MRV. Então, olha só, vamos supor aqui ó, uma altura de lançamento acima do solo. O solo vai ser aqui meu referencial, meu zero. Então, o corpo sobe, depois desce. Então, como a concavidade para baixo, eu já vou estar supondo o para baixo como sendo negativo e o para cima o positivo. Então, minha gravidade, que é para baixo, vai ser igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente já sabe que vai ter uma aceleração negativa. Olha só, o corpo sobe, 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 chega no máximo. Então, aqui ó, vai ser a minha altura máxima do movimento. Então aqui vai ser o tempo de subida, né? Então a parte da altura máxima eu acho o tempo de subida. Então vai subindo, 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 subindo. Então eu chego aqui no ponto mais alto, começa a cair. Então aqui teve a inversão do movimento. Quando ele atinge a altura máxima ou uma velocidade nula, né? Então aqui ó, vai ser a mesma coisa. Então, olha só, ele parte de um V0, diferente de zero, e a velocidade vai diminuindo cada tempo que passa. Chega aqui nesse ponto, ele tem um V igual a zero, ou seja, aqui ó, o corpo está na altura máxima. Na qual, depois disso, tem a inversão do movimento. Ou seja, a velocidade passa a ser negativa de acordo com o meu referencial. Então aqui, esse ponto aqui, ele corresponde a esse ponto. Então, tudo que tem antes é a subida, tudo que tem depois é a queda.
Olha só. Essa área 1 vai ser a altura de subida. Vai ser justamente essa alturinha aqui, essa diferença de alturas. O quanto ele subiu vai ser dado por essa área. Então, até chegar aqui, o movimento para, né? Então esse tempo aqui, ó, como consequência, é o tempo de subida. Depois do tempo de subida, nós vamos ter a queda do movimento, né? Então aqui vai ser minha altura 2, minha área 2, na verdade, né? E a área 2 vai ser a altura de queda. Que vai ser da altura máxima até o chão. Ou da altura máxima até o ponto que eu quero, tá? Então, gravidade é menos 10, a inclinação vai ser negativa, como nós tínhamos visto. Gravidade sendo menos 10, concavidade para baixo, como nós tínhamos visto. Então esses gráficos vão ser construídos da mesma forma que a gente construiu os gráficos no vídeo 1 do MRV, beleza? Como análise final, nós iremos analisar o MRV de duas formas, né? Classificar ele como retardado ou acelerado. Como é que a gente classifica isso? Então o movimento retardado é o qual a velocidade diminui em módulo. Então, ele está lá 10, passa para o 8, 6, 4, ou então ele está no menos 5, vai para o menos 4, vai para o menos 3. Então, a velocidade tem que diminuir em módulo. Então, não basta o número ser menor. O módulo dele tem que ser menor para que ele seja classificado como retardado. E de forma análoga, o movimento que é acelerado, a velocidade aumenta em módulo. Então, está no 5, vai para o 6, vai para o 7, vai para o 8. Então a velocidade vai aumentar em módulo. Da mesma forma que eu posso estar no menos 10, vou para o menos 12, vou para o menos 14. Então, por mais que eu estou diminuindo o valor da velocidade, eu estou aumentando o seu módulo. Então, como é que a gente pode generalizar essa parte? Então, uma velocidade positiva em relação ao meu referencial. E minha aceleração também é positiva, ou seja, as duas na mesma direção e sentido, o tipo do movimento vai ser acelerado. Então ele ganha velocidade. Então o valor da velocidade está cada vez maior, tanto em módulo quanto no valor geral. Então, como a aceleração está positiva e a velocidade também, então ele está ganhando módulo de velocidade, né? Então ele está no 10, vai para o 12, vai para o 14. Então o movimento é do tipo acelerado. Ele ganha velocidade. A velocidade aumenta em módulo. Agora, uma velocidade negativa e uma aceleração positiva. Então a velocidade dele cresce, mas ela é negativa. Então tá lá, no menos 50, menos 45, menos 40, menos 35. O módulo vai cada vez diminuindo. Ele anda cada vez mais devagar. O menos significa que ele está indo para o outro lado. Então ele está indo para o outro lado cada vez mais devagar. Então é um movimento do tipo retardado. Uma velocidade agora positiva e uma aceleração negativa. Então, ele começa a perder velocidade. E se ele perde velocidade de um número que é negativo, o valor dessa velocidade diminui. 20, 15, 10, 5. Então esse movimento também é retardado. Então nós temos um movimento em que a velocidade ela é positiva, só que ela decresce. Como final, ambos são negativos. Então ele diminui a velocidade em valores, só que ela já é negativa. Então tá lá no menos 20, menos 23, menos 26, menos 29. Então ele está indo para trás cada vez mais rápido. Então esse movimento é acelerado. Beleza? Pessoal, finalizamos aqui o conteúdo de MRV.
No próximo vídeo de MRUV nós veremos exercícios sobre o assunto, como relacionar com MRU, alguns exemplos clássicos, aplicação de fórmula, entre outros. Então, mais uma vez, muito obrigado a você que me assistiu. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe com os amigos, comente aí o que você mais gostou. Se você é novo, se inscreve no canal. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.